Há um momento em que o homem percebe, a ereção já não responde como antes. O corpo, que por décadas reagia de imediato, começa a falhar. É como se a corrente elétrica chegasse fraca, a lâmpada piscasse, mas nunca acendesse por completo. Essa realidade não é apenas física. Ela carrega junto a dúvida, a perda de confiança e a sensação de que algo essencial foi deixado para trás. E é justamente aqui que surge uma revelação inesperada, um simples ramo de alecrim, que a maioria só enxerga como tempero, guarda um poder que quase ninguém imagina. Misturado da forma certa, ele age como um gatilho para a circulação, despertando o fluxo de sangue que sustenta uma ereção firme, muitas vezes em minutos, mesmo depois dos 60. Não se trata de milagre, mas de ciência esquecida, escondida no detalhe de uma erva comum. É disso que este vídeo trata, de como algo tão simples pode se tornar a chave para devolver potência e vitalidade. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. Assim você garante acesso a conteúdos que dificilmente são explicados em consultas médicas rápidas. E quero que você participe agora. Na sua visão, o que faz mais diferença para recuperar a firmeza? Se acredita que o segredo está na circulação, comente circulação. Mas, se acha que o essencial é a vitalidade, escreva vitalidade. Quero ver em qual lado você se identifica mais. O alecrim sempre esteve ali, discreto, um galho em cima do arroz, um perfume solto no assado, uma lembrança quase decorativa no prato, mas por trás desse aroma comum, esconde-se uma química poderosa. Dentro de suas folhas finas vivem óleos essenciais e compostos fenólicos capazes de agir como verdadeiros interruptores biológicos. Quando entram em contato com o organismo, essas moléculas reduzem inflamações, melhoram a flexibilidade das artérias e aumentam a produção de óxido nítrico, a substância que literalmente abre os vasos sanguíneos para que o sangue flua com pressão e preencha o pênis com firmeza. É a mesma base científica que a medicina moderna utiliza em medicamentos, mas aqui vem de uma fonte natural, acessível e esquecida. Imagine o corpo como uma casa antiga. As portas ainda existem, mas estão emperradas pelo tempo. O alecrim é o óleo que destrava essas dobradiças, permitindo que a porta volte a se abrir sem esforço. O sangue, antes retido, passa a ocupar cada espaço necessário, devolvendo rigidez e potência em minutos. Esse é o ponto em que muitos homens se surpreendem, perceber que uma erva banal pode reativar um processo tão complexo quanto a ereção. Não é superstição, não é mito. É bioquímica funcionando de forma prática, sem truques. Se você está gostando de descobrir esse lado oculto do alecrim, curta agora este vídeo. Isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e me ajuda a trazer ainda mais informações valiosas que dificilmente aparecem em outros lugares. Pense no corpo como uma grande cidade. As artérias são as avenidas. Os capilares são as ruas estreitas, e o sangue é o tráfego que precisa chegar ao destino final sem atrasos. Quando somos jovens, essas vias estão limpas, o fluxo é rápido e nada impede a passagem. Mas, com o tempo, começam a surgir buracos, entupimentos e bloqueios invisíveis. O trânsito desacelera, o sinal não chega aonde deveria e a ereção, que depende dessa circulação intensa, perde força. É aqui que o alecrim entra em cena como um verdadeiro serviço de manutenção urbana. Seus compostos bioativos agem como se fossem equipes de limpeza que retiram o excesso de lixo acumulado nas ruas e ainda ampliam a largura das avenidas. O resultado? O sangue volta a circular sem obstáculos, chegando com mais pressão e preenchendo cada espaço dos corpos cavernosos do pênis. E não para por aí. O alecrim também ajuda a equilibrar o que está por trás do tráfego.
reduz inflamações que estreitam os caminhos, relaxa as paredes das artérias e garante que o comando do cérebro seja atendido sem atrasos. Quando esse sistema volta a funcionar, a resposta íntima acontece de forma natural, rápida e firme. É como reabrir uma cidade que estava travada. De repente, a vida volta a fluir, os sinais se alinham e a vitalidade retorna. O corpo, que parecia ter perdido a capacidade de reagir, mostra que só precisava do estímulo certo para retomar sua potência. O alecrim por si só já é poderoso, mas a natureza raramente entrega todo o seu potencial em um único ingrediente. O impacto verdadeiro aparece quando duas forças se encontram e trabalham em sinergia. É como se cada uma tivesse uma chave diferente, e apenas quando ambas giram juntas a porta realmente se abre. Nesse cenário, entra em cena o gengibre. Se o alecrim é o agente que limpa as ruas e abre espaço para o sangue circular, o gengibre é a energia que acelera o tráfego. Ele aquece, estimula e provoca uma leve expansão nos vasos, criando um fluxo mais rápido e mais intenso. O resultado é um reforço imediato na circulação, que vai direto para onde o corpo mais precisa durante a ereção. Pense em uma orquestra. O alecrim é o maestro, organizando e preparando os músicos, enquanto o gengibre é o violino que acrescenta emoção e intensidade à melodia. Separados, fazem sentido, juntos, criam algo maior do que a soma das partes. A bioquímica chama isso de efeito sinérgico, o que na prática significa mais sangue, mais firmeza, mais confiança. E não é apenas no aspecto físico. Essa combinação também atua nos receptores nervosos, deixando o corpo mais sensível ao toque, mais desperto ao estímulo e mais pronto para responder. É a diferença entre um rio que corre tranquilo e uma represa que abre suas comportas de uma só vez. Para muitos homens, descobrir essa parceria entre alecrim e gengibre é como encontrar uma engrenagem escondida. Basta acioná-la e todo o sistema volta a funcionar em pleno ritmo, mesmo depois dos 60. Uma ereção nunca acontece por acaso. Ela é resultado de uma sequência exata de sinais que o corpo precisa executar em perfeita sincronia. O cérebro envia o comando, os nervos transmitem a mensagem, as artérias se abrem e o sangue preenche os corpos cavernosos do pênis. É como uma cadeia de eventos militares, uma ordem clara, transmitida em segundos, que só funciona se todos os soldados estiverem atentos. Com o tempo, porém, esse sistema começa a falhar. Os nervos ficam menos sensíveis, os vasos mais rígidos e o fluxo sanguíneo perde velocidade. O que antes era instantâneo se torna um processo lento, instável e insuficiente para sustentar a rigidez. É como tentar ligar um aparelho numa tomada com fios corroídos. A energia até chega, mas não em intensidade suficiente para mantê-lo funcionando. É justamente nesse ponto que o alecrim age de maneira estratégica. Seus compostos, como o ácido rosmarínico e o cineol, reduzem inflamações microscópicas nas paredes vasculares e aumentam a produção de óxido nítrico, conhecido como a molécula da vida. Essa molécula é o sinal químico que diz às artérias: relaxem, abram espaço, deixem o sangue passar. Quanto maior a presença de óxido nítrico, maior a dilatação dos vasos e mais intenso o fluxo sanguíneo. O gengibre, ao se unir nesse processo, funciona como um reforço de energia. Ele aquece, acelera e amplia ainda mais essa resposta, garantindo que o sangue não apenas chegue, mas chegue com pressão suficiente para encher cada espaço. É o equivalente a transformar uma estrada de mão única em uma via expressa, sem engarrafamentos. Quando essa orquestra química acontece, o resultado é visível: firmeza rápida, sustentada e capaz de devolver a confiança que muitos homens acreditavam ter perdido para sempre. Todo tratamento só ganha vida quando se transforma em hábito. O segredo do alecrim e do gengibre
não está apenas na teoria, mas no ritual simples de preparar essa combinação no dia a dia. Imagine a cena: logo pela manhã, a água fervendo no fogo, o vapor subindo da chaleira, e dentro dela, alguns ramos verdes de alecrim junto a rodelas frescas de gengibre. O aroma que se espalha pela cozinha não é apenas agradável, é o primeiro sinal de que o corpo está prestes a despertar por dentro. Esse chá, tomado ainda quente, funciona como um disparo interno. O gengibre aquece e acelera, enquanto o alecrim relaxa e abre passagem. Juntos, eles ativam a circulação em questão de minutos, criando o ambiente perfeito para que a ereção aconteça com firmeza e espontaneidade. Para quem prefere praticidade, existem outras formas: cápsulas concentradas vendidas em lojas naturais, extratos líquidos que podem ser pingados na água ou até óleos preparados para massagens na região pélvica, que estimulam a absorção dos compostos ativos diretamente onde são mais necessários. Não importa a forma escolhida, o efeito não depende de grandes esperas. Muitos homens relatam mudanças perceptíveis já nos primeiros dias, como se o corpo estivesse apenas aguardando o sinal certo para voltar a responder, e esse sinal vem do ritual, um gesto simples, repetido diariamente, capaz de acordar uma energia que parecia ter sido apagada pelo tempo. O detalhe interessante é que esse mesmo ritual não beneficia apenas a intimidade. A circulação melhorada leva mais oxigênio ao cérebro, mais nutrientes aos músculos e mais vitalidade ao coração. A ereção é o primeiro reflexo visível, mas o impacto é global, atingindo toda a saúde do homem. Quando um homem recupera a firmeza de suas ereções, não é apenas o corpo que responde, é a identidade inteira que se renova. De repente, o olhar no espelho deixa de ser marcado pela dúvida e volta a carregar confiança. O gesto simples de sentir o sangue circular com força é traduzido em energia para viver, disposição para o dia e clareza mental. É impressionante como a circulação íntima reflete em tudo. O humor melhora, a disposição para caminhar ou praticar exercícios volta a crescer, e até a forma de se relacionar com a parceira muda. A intimidade deixa de ser um peso e se transforma novamente em um espaço de prazer, cumplicidade e vitalidade. O que parecia perdido com a idade reaparece com força, mostrando que o corpo ainda guarda reservas que só precisavam ser despertadas. O alecrim, unido ao gengibre, prova que a natureza sempre manteve segredos simples e eficazes, mas muitas vezes esquecidos em meio à pressa por soluções artificiais. E esse conhecimento não serve apenas para restaurar a ereção. Ele serve para mostrar que ainda existe muito a conquistar, muito a viver e muito a sentir. Se você quer continuar descobrindo estratégias naturais como essa, inscreva-se agora no canal. Assim você acompanha conteúdos que podem transformar sua saúde e sua vida íntima. Aproveite também para curtir este vídeo e assistir aos outros que já estão disponíveis aqui. Cada um deles pode trazer uma nova resposta que o seu corpo está esperando. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.